Glória a Deus. Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esteja com todos vocês e que estão reunidos na congregação, e também com todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. O texto da palavra do Senhor está em Apocalipse 12. Eu vou ler do 3 ao 6 e do 13 ao 17. O texto é grande. Pelo tema da palavra do Senhor, conforme nós anunciamos, viva na dependência de Deus. Enquanto os irmãos estão aí procurando o texto da palavra de Deus, eu convido a todos que não fizeram, que possam se inscrever no meu canal no YouTube, acionar o sininho de notificações, compartilhar a mensagem com outras pessoas, se ela é edificante para a sua vida. Apocalipse 12, a partir do versículo 3, diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. No versículo 13: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Pai Celestial, está lida a tua palavra, e que o Senhor esteja falando conosco, em nome de Jesus Cristo, através desta poderosa mensagem. Amém. Pode se sentar os irmãos. A maioria das pessoas, elas não tem mais tempo para Deus. O diabo conseguiu roubar tempo, preenche. Não tem tempo para oração, não estuda a palavra, não lê a palavra, nem para se congregar. Muitos estão envolvidos com seus problemas, doenças, sofrimentos, trabalhos, que não aprenderam a viver na dependência de Deus. Não se congregam mais, se tornaram como aquele crente que vive na casa como numa bolha. Como era num filme em que o jovem, ele tinha uma doença rara e que não podia ter contato com as pessoas, então ele vivia dentro de uma bolha. Hoje, os cristãos estão assim dentro de uma bolha, e acham que na sua casa, nessa bolha, eles são a igreja de Cristo. Essa escolha ela tem terríveis consequências. As pessoas ficam fáceis de serem oprimidas e até destruídas pelo diabo. Você já se perguntou por que nas horas mais duras das suas provas parece que Deus fica calado e Ele não te responde? Você já fez essa pergunta? Muitas vezes você busca respostas e não encontra. E as pessoas vão atrás da profetada, Mas presta bem atenção no que eu vou falar para você, porque isto que eu vou falar, ele vai ser o desenho de toda a palavra, que vai nos ajudar. Mas em cada momento você não pode se esquecer disso. O professor, ele fala na hora da aula, e ele explica toda a lição. Mas na hora da prova, o professor fica calado, ele não fala para os alunos. Deus também, ele fala para nós na hora da aula, ele explica a lição. Seja pela pregação, como vocês estão ouvindo agora e vão aprender, no discipulado. Ele fala e explica, mas chega na hora da prova, então, agora Deus se cala. Você não prestou atenção na aula, não adianta reclamar e esbravejar. Então é assim que funciona. Você aprende e passa pela prova. E isso vale para todos. Eu vou fazer um resumo, para a gente entender o viva na dependência de Deus. É esse texto que o Espírito Santo me deu, e eu vou dar um resumo dele. Naturalmente, quem quiser com todos os detalhes proféticos explicados, tem aquela série que nós publicamos no YouTube, que são 5 ministrações, ilustradas, tudo, passo a passo explicado, que a gente explica cada uma detalhadamente. Então veja bem, o que esse texto aqui acontece? No versículo 1 ao 17, a nação é a mulher de Israel, e o seu sofrimento na grande tribulação, a base de Isaías 54, 1 ao 6. As 12 estrelas são as 12 tribos de Israel, como a gente viu no versículo 2, base de Gênesis 37, 9. O sol é a posição exaltada deles conforme a promessa de Deus, no povo da promessa.
que fala lá em Romanos 9, a lua é a aliança de Deus com Israel, ela estava associada com as boas novas. É 1 Crônicas 23, 2 Crônicas 2, 8, Ezequiel 3, 5, Salmo 31, por aí afora. O filho aí é Jesus, o Messias prometido, que era o Messias da promessa para o judeu. Então Satanás ele vai perseguir Israel, usando as nações ímpias, tentando destruí-la, como ele sempre tentou, né? O papel do diabo e dos seus demônios é desgraçar a vida do ser humano. Por isso que ele fala aí no versículo 12, né? Ai dos que habitam na terra e no mar. O diabo foi lançado para cá, definitivamente. A mulher de Israel, então, ela foge do deserto de Edom. Aí Edom, Amon e Moabe, atuais Jordânia, Arábia, os árabes de lá, na Jordânia e da Arábia, eles escapam do anticristo e vão preparar um refúgio para Israel. Israel rompe a aliança com o anticristo no meio da grande tribulação, Daniel 9, 27, Mateus 24, 15. O arcanjo Miguel e os seus anjos travam uma batalha no céu e eles expulsam Satanás de lá com os seus anjos, né, os principados. E aí as coisas na terra vão ficar pior. Então Satanás ele passa a guerrear contra os descendentes da mulher, que são os judeus que vão ficar aqui, o remanescente. E aí o que vai acontecer? Os judeus vão ter que depender de Deus para tudo, até Jesus, o Messias de Israel, voltar. Na saúde, nas finanças, na proteção da vida, local para dormir, beber água, se alimentar, eles vão depender inteiramente. Então aqui a gente aprende o quê? Que Israel, enfim, vai ter que aprender a depender só de Deus e não fazer as coisas erradas que fez, como a gente vê no Antigo Testamento. E isso serve para nós. E é essa a lição que nós vamos aprender. Eu vou explicar algumas palavras básicas daquilo que a gente leu aqui. E existem 4 fundamentos que você tem que aprender, pelo menos juntar e entender, para que você possa aprender a viver na dependência de Deus. Ele fala de arrebatado. A palavra é arpazo, significa arrebatar. Arrancar com violência de um lugar para o outro. Captar. É o mesmo verbo lá de 1 Tessalonicenses 4,17. Os arrebatados, não é falando da igreja? O lugar topos, onde vem a palavra topografia, fala de um lugar qualquer, uma cidade, uma vila, um distrito. É a condição, uma posição mantida por uma pessoa numa companhia, se for militar, numa assembleia. Preparado. A palavra eitomezo, quer dizer, fazer as preparações necessárias. É uma metáfora isso daí, né? É o costume oriental de enviar antes dos reis e suas viagens, pessoas para nivelar as estradas e torná-las transitáveis. Então significa que quando Deus fala que Ele vai preparar, Ele vai enviar pessoas que vai adequar aquele lugar, aquela situação para que aquele que recebeu a promessa possa executá-la. Alimentada, como diz a nossa tradução, ou sustento, como diz a atualizada, a palavra trefe, quer dizer sustentar, é satisfazer por muito tempo as necessidades de alimento, é alimentar, é fornecer abastecimento, é dar recursos para manter vivo. Então Israel vai ter que aprender, enfim, a depender só de Deus, coisa que a igreja atual não aprendeu, e vai ter que aprender também na marra. Ele fala aí 2 asas de grande águias, que é o símbolo da proteção de Deus, de uma forma extraordinária, assim como ele fez ao libertar Israel do Egito. Está lá em Êxodo 19:4 que ele usa essa mesma expressão. Ele fala aí que ajudou, né? Ou socorreu. A palavra boitel quer dizer ajudar, socorrer, trazer ajuda. Então Deus usa elementos que Ele quer para trazer ajuda. Lá no finalzinho ele fala aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardam, a palavra teirel quer dizer guardar, observar, é uma metáfora. É manter alguém no estado no qual ele está. É não se desviar, é não se corromper. Então os que guardam os mandamentos são aqueles que não se foram corrompidos, não desanimaram. É um sentido figurado na Bíblia, é obedecer a uma ordem, é o vigiar de Jesus. Então ele fala aqueles que guardam, aqueles que vigiam, aqueles que obedecem ao Senhor. E testemunho, a palavra martúria, de onde vem a palavra mártir, né? É um testemunho, quer dizer, uma afirmação fundamentada da testemunha, uma testemunha verdadeira. É o mártir, aquele que morre na defesa da fé cristã e pelo nome de Cristo. É um ofício confiado aos profetas de testificar sobre eventos futuros, de todos aqueles que têm a verdade em si e não abrem mão. Então ele fala dessa palavra do testemunho, que a gente pode traduzir como fiéis, que com a sua pregação da palavra de Deus, eles mantiveram assim, mesmo em face deles estarem morrendo por causa de Jesus Cristo. Aprender a viver na dependência de Deus, então, ela requer 4 princípios. A gente vimos aí que Israel vai ter que aprender a fazer isso, enfim. O que fracassou ao longo de toda a história, desde a saída do Egito até a vinda de Jesus, até os nossos dias, eles vão ter que aprender a fazer na grande tribulação. E de uma certa maneira, muitos cristãos vão passar por isso também. Esses 4 segredos é para a sobrevivência da sua fé na hora da tribulação. Nós estamos vivendo uma hora de tribulação. Não é a grande, mas é uma hora de tribulação. Dá uma olhada
a situação da igreja. Eu tenho conversado com pastores de diversas localidades. Eu escuto a mesma coisa. Muitas pessoas nunca mais voltaram aos cultos. Muitos nem mais têm tempo de oração. Primeiro fundamento, confiança. Primeira coisa para a gente aprender a viver na dependência de Deus é a confiança. O Salmo 56:11 ele fala assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. A palavra confiança aí é ataque. Ter confiança, quer dizer, é a segurança de que não vai falhar, que não falhará. É não ter preocupação. A palavra preocupação é pré-ocupação, é não sofrer por antecipação. É não deixar o seu espírito ou mente sofrer antes que algo de fato aconteça, se é que vai acontecer. Em Efésios 3:10-13, Paulo fala assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida nos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então ele fala: vocês não devem ficar desanimados, porque ele estava sofrendo, ele estava sendo preso. A palavra confiança aí, tepoiteses, ela significa confiança mesmo, no sentido de que não vai falhar, a segurança que não vai falhar, é uma plena certeza, é uma convicção que é certa. A fase mais difícil da nossa vida, presta atenção nisso, e que desafia a nossa confiança em Deus, é quando nós temos uma doença e não sabemos se ela vai sarar ou não. Toda pessoa que tem uma doença, uma enfermidade, algo que incomoda, que ela não consegue se livrar, esse é um desafio. Aí nós temos que fazer uma escolha, e mesmo quando parece que não fazemos, a gente acaba fazendo sim essa escolha. Confiar em Deus ou duvidar e a começar a se queixar, falar besteiras, blasfêmias, palavras cheias de raiva, se revoltar contra Deus. É uma condição. Nesse tempo de pandemia que veio sobre a face da terra, o que acontece? As pessoas deixaram muitas coisas, porque não sabem viver na dependência de Deus. Cada um está vivendo da forma que acha melhor. Quando Lázaro, seu amigo, ficou doente, Jesus não foi para a casa dele para curá-lo. Nós vemos lá em João 11:4-5, diz assim: e Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus então esperou Lázaro morrer antes de ir lá na casa dele, e por isso se demorou 2 dias. Em João 11:11 nós vemos: assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus, ele vai curar você, não exatamente quando você quer, mas quando ele cumprir o propósito com isso. O tempo de Deus, ele não é o tempo do homem, infelizmente para nós, né? Se você entender isso, vai sofrer menos. Por quê? Ora, para tudo tem um tempo. Explicação eu não sei, porque o Jó, ele passou por tudo que ele passou e não teve explicação nenhuma. Então Maria docemente ela se lamenta com Jesus, no versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem dissesse docemente: Senhor, tu devia ter vindo, né? O Senhor devia ter largado lá e vindo aqui. Marta, ela vê a situação que era impossível para o homem. Em 11:39, quando Jesus manda tirar a pedra, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã de fundo, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O poder da morte, ele faz com que a fé de Marta sucumba diante daquela situação tão impossível. E ela, entre aspas, né, ela lembra Jesus de que o ato de tirar a pedra, diante daquele fedor do defunto, seria desagradável para todos. Por que acontece isso? Os rabinos judeus, eles defendiam a tese de que o espírito do morto, ele vagava ao redor do túmulo por 3 dias, chamados dias de luto, buscando uma oportunidade para retornar ao corpo. Quando a decomposição do corpo ela começava no 4º dia, ela já começa a esfarelar tudo, o espírito deixava o túmulo, na crença deles, e as pessoas batiam seus peitos em grande lamentação durante 4 dias, perfazendo um total de 7 dias de luto. Gênesis 27:41. Então Jesus chama a Marta, ele começa a restaurar a sua fé, a sua confiança. No versículo 40 ele diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu não disse se você crer verás a glória de Deus? Então o que acontece? A Marta, ela olhou a situação ali. Ora, um homem que já estava há 4 dias cheirando mal, por que tirar a pedra? Olha, e Jesus precisa
de explicação, que alguém lhe diga algo? E você, qual é a sua escolha? Você acredita que não tem cura a sua doença, o seu problema, e por isso só reclama contra Deus, blasfema muitas vezes, se revolta? Ou você crê, ou você não vai poder ver a glória de Deus. A palavra fé, que ele usa aí, como eu já expliquei diversas vezes, fazendo um resumo aqui, e tem a mensagem há 2 domingos atrás, quando a gente fala do Hebreus 11, é elunar, que é muito mais do que crer. Ela quer dizer confiança, é segurança de que não vai falhar, é firmeza, é ter estabilidade, é firme, é fidelidade, não muda, é fiel, e a segurança é uma garantia certa. Então a palavra do Senhor mostra, a primeira coisa, você tem que confiar realmente. Então vai muito além do crer. A confiança é uma atitude constante. No 43, 44 diz assim: Jesus realiza o milagre, e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Se você não confia em Deus, você não vai provar o poder de Jesus Cristo. Então a primeira coisa, o primeiro fundamento que nós precisamos estabelecer na nossa vida e mantê-lo é a confiança em Deus. Ao invés de você olhar para o problema, você tem que olhar para o Senhor Jesus, confiar em Ele. O segundo, esse sim é um desafio para nós, é o contentamento. Qual que é a maior fonte de lucro nos dias atuais para o cristão? Alternativa A, aplicar na caderneta de poupança. Alternativa B, comprar ações na Bolsa de Valores. Alternativa C, investir nos títulos do Tesouro Nacional. Ou D, NDA. Nenhuma das anteriores. NDA. 1 Timóteo 6,6, Paulo escreve assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Grande, megas, de onde vem essas palavras mega, né? Tudo mega, mega cena, mega não sei o quê. Grande, grandes coisas, as bênçãos de Deus estão muito acima das outras, gigantescas. Então ele fala que grande bênção é a piedade com contentamento. Fonte de lucro, e a palavra pluralismo, quer dizer fonte de riqueza, fonte de lucro, de obtenção de dinheiro. Piedade, a palavra eusebia, fala de virtude que se caracteriza em fazer o que é agradável a Deus. Ela permite render culto a Deus como é devido. E a palavra mais importante do versículo é contentamento. A palavra grega é autarquia, palavra conhecida no meio público, né? E no meio de contabilidade. Ele é um fruto da graça, ela é um fruto da graça que faz com que você se torne extremamente rico para doar e que capacita para cuidar das pessoas que precisam, independente das situações em que sua vida se encontra. Não dá para ser pastor sem ter isso. Não significa falta de ambição na vida, mas que apesar das circunstâncias ruins, essa graça faz você dar frutos ajudando os outros. Quer dizer, mesmo você sabendo que você está vivendo um momento difícil, você continua produzindo, você está contente. Por que está contente? Nesse momento é isso que Deus tem para você. Lá na frente é uma outra história, você vai batalhar, enfim. Em 2 Coríntios 12, 7 e 10, nós vemos um dos versículos mais clássicos da Bíblia, essa narrativa, né, esses versículos. Diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo recebeu um espinho na carne. Existe uma pregação que eu falo especificamente sobre ela, 2 alternativas, explico com detalhes. Aqui eu vou fazer um apanhado, porque o que interessa aqui é extrair a lição principal, o contentamento. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu um espinho na carne que o fazia sofrer muito. É como se fosse para ele um anjo de Satanás dando um murro no rosto dele. Para muitos estudiosos, e eu vou ficar com essa versão aqui, esse espinho que foi fincado em sua carne era uma enfermidade. Alguns acreditam que como é a epilepsia e suas convulsões, que pode ocasionar até a chamada morte súbita. Naquela época não tinha o Diamox 250 mg, não tinha o Gardanal 50 mg, não tinha o Rivotril 0,25 mg, não tinha nada disso. Então o apóstolo Paulo, ele pede 3 vezes para o Senhor Jesus curá-lo, e ouviu um sonoro não, e que ele vivesse contente a si mesmo. E disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No caso de Paulo, o Senhor Jesus disse para ele assim: ó, minha graça é suficiente para você, ela te basta. Ao invés de viver reclamando, pensando em abandonar a igreja, ou xingar, blasfemar, se revoltar contra Deus, o apóstolo Paulo aprendeu a viver com contentamento. E ele fala assim: por isso sinto prazer nas fraquezas. Não é que ele era masoquista, mas ele aprendeu a viver contente.
Aquele momento é isso que Deus quer para você. Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. E ele escreveu aquele texto lindo, 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Então seja sempre agradecido. É uma questão de agradecimento, de viver. A gente nunca entende, nunca tem respostas. Eu tenho minhas lutas também com enfermidade no estômago. É uma batalha, desde 99 que eu me lembro. Na segunda-feira, amanhã, se Deus quiser, faço outra endoscopia, uma batalha. Gente, se a gente parar por causa de problemas, você vai viver parado, você não produz frutos. Lembre-se que semana passada eu falei sobre a vida eterna. A gente precisa granjear frutos para as nossas entradas nos portais eternos. Vai ter uma hora que a nossa vida aqui acaba, mesmo que seja daqui a 90 anos, uma hora ela vai acabar. Então veja bem, a confiança, o contentamento. Agora, o terceiro, a certeza da direção de Deus. Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. A palavra direção aí, para quibular, em hebraico, quer dizer instrução, orientação. Um conselho sábio, algo com base na palavra de Deus. Então a direção é dada para nós na palavra. Em Gênesis 12:1-2, um grande exemplo dessa certeza de direção foi dado a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Abraão ele tinha que sair de Arã, sudeste da Turquia hoje, e andar até Canaã, onde hoje é o Iraque, até a terra prometida. Hoje a terra prometida está envolvida os territórios de Israel, da Palestina, da Cisjordânia, da Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano. Vocês veem que hoje está bem dividido o negócio. Abraão entendeu que a vontade de Deus exigia que ele saísse do meio dos seus parentes, para cumprir o propósito de Deus. Ele tinha que deixar todo aquele conforto da família. Foram quase 2.000 quilômetros de caminhada. Abraão teve confiança na direção de Deus. Ele saiu da segurança, do conforto, do aconchego, da riqueza dos seus parentes, e foi seguindo a direção de Deus sem saber para onde ia. Andar mais ou menos 2.000 quilômetros sem saber para onde ia. Hebreus enaltece esse texto, diz assim, 11:8. Eu estou pegando a tradução da Bíblia judaica. Como eu falei para vocês numa outra explicação, eles não aceitam essa palavra fé porque ela não traduz, não dá corretamente. A melhor palavra no português é confiança. Então eles falam assim: pela confiança, Abraão obedeceu depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Deus lhe daria como posse. De fato, ele saiu sem saber aonde estava indo. A nossa tradução diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então a certeza da direção foi dada o quê? Pela palavra de Deus. O Senhor se manifestou pela palavra para ele. Então, mais do que qualquer coisa, a nossa vida tem que estar pautada na palavra. A direção, então, essa certeza ela é muito importante para você depender de Deus. Se você não tem confiança em Deus, não tem contentamento, não vive só reclamando, se queixando, esse seu descontentamento faz você não ter direção de Deus. E aí, minha filha, meu filho, não adianta subir no monte. A direção de Deus é na palavra do Senhor, sempre. Aí vai pior de tudo, né? Vai ficar reclamando, desanimado, revoltado contra Deus e não provando que o Senhor Jesus é bom. Em Mateus 8, Marcos 5 e Lucas 8, os três narram o mesmo evento. Eles dão a história de um homem que morava nas sepulturas da cidade de Gadara. Nem com grilhões e cadeias conseguiam mantê-lo, esse homem preso, pois as suas forças, os demônios, esse homem despedaçava tudo. Esse pobre homem, ele andava pelos montes, de dia e de noite clamando, e se cortando como pedra, automutilação, porque era uma legião de demônios que morava naquele homem. Ela, com o tempo, a legião muda muito. Normalmente a média se coloca como 6.000, mas, por exemplo, no tempo de Augusto, era 6.826 homens, 6.100 soldados a pé e 726 a cavalo. Então, por isso que sempre se usa como base 6.000. E ninguém tinha coragem de passar por aquele caminho. Essa era a verdade, onde Jesus foi. E lá estavam 2.000 porcos, como narra Marcos. A legião de demônios, então, quando Jesus vai expulsar, eles pedem para que Jesus não mande para o abismo. Lucas 8:31. Onde era o abismo? É a prisão dos demônios. E Deus não manda a gente para lá, mas que mandasse para os porcos. E Jesus autoriza. E muita gente até hoje fica em dúvida: mas por que ele autorizou mandar os demônios para os porcos? Você nunca ficou curioso para saber? Eu fico. Os hebreus, eles preparavam os cordeiros para o sacrifício e acreditavam que os porcos eram morada de demônios. Muitos povos pagãos, eles preparavam porcos para o sacrifício. Então todo mundo vendia, né? Para as imagens de escultura dos seus deuses e deusas. Então, os demônios só antecipavam que era seu. Eles vão oferecer para nós mesmo, deixa a gente ir para lá. Em Daniel 11:31, o
usando aqui a King James atualizada, para vocês verem essa questão de oferecer porcos, era uma coisa muito séria entre os pagãos, né? Diz assim: seu poderio militar se levantará ferozmente, a fim de profanar a fortaleza e o templo, acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação do sacrilégio terrível. Quando se volta para a grande tribulação, o anticristo vai fazer isso. Mas agora, no tempo de Daniel, foi no tempo de um rei chamado Antíoco Epifânio, um comandante das tropas, ele ergueu um altar pagão, uma pequena cidade a nordeste de Jerusalém, e o povo foi chamado para segui-lo e sacrificar um porco no altar do Senhor, no altar do templo onde era feita a adoração do Senhor, e demonstrar lealdade para o Antíoco. Então todo mundo tem, todo comandante, todo rei, déspota, ele tem essa de exigir fidelidade. O anticristo não vai ser diferente. A fidelidade vai ser a marca, né, para poder fazer as coisas. O pior de tudo isso é que a cidade ela não se converteu. Jesus expulsa os demônios, aqueles demônios vão para os porcos no desfiladeiro caem e morrem. Mas a cidade ela não se converte a Jesus, mas ela fica lamentando um grande prejuízo financeiro, né, porque os porcos eram vendidos, e um falso culto, e não permitiram que Jesus entrasse ali. Olha o que está, Lucas narra assim, 8,37. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco voltou. Então veja bem, eles tiveram mais medo da situação dos demônios do que temor a Deus. Eles rejeitaram Jesus, porque viram que Jesus mexeu no bolso. Aliás, me parece que a dificuldade do ser humano é mexer no bolso. Por isso que o anticristo vai ser favorável e vai mexer no bolso. Todo mundo vai poder comprar, vender, mas é só ter a marquinha dele. Então imagine hoje as pessoas que estão com dificuldades financeiras e dificuldades de servir a Deus com o seu dinheiro, vai ter muito mais dificuldade ainda de não aceitar a marca da besta. E por último, a certeza da provisão de Deus. Para depender de Deus, você precisa ter essa certeza, senão. Então observa que são 4 fundamentos que na verdade a gente pode somá-los e confiar. Você tem que ter certeza da provisão de Deus. Para isso, você vai ter que ter confiança, vai ter que estar contente e ter certeza de que é a direção de Deus. Em Gênesis 24:14 nós vemos: então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jiré, o Senhor proverá. Por isso até os nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O Senhor proverá, Yahvé-Jiré, em hebraico. O Senhor olhará, literalmente, olhará para isso. Equivalente ao nosso português, veja que esse verbo ele fala mais de olhar, essa provisão, né? Quer dizer, Deus olhou e viu a necessidade do sacrifício pelo pecado em Jesus Cristo. Embora prover aqui tem um sentido de abastecer o que for necessário, o sentido do ensinamento é que Deus vê todas as coisas. Então quando ele fala, o Senhor proverá, quer dizer, o Senhor está vendo isso, Ele está vendo o que você precisa, Ele está vendo o que estão fazendo de errado com você, estão prejudicando. Confia na provisão de Deus, não se apavore, não fique desesperado, não entre em pânico. A questão é essa, tenha calma, confia nele, Ele vai fazer o que é necessário. 2 versículos da Bíblia esclarecem isso para nós. Salmo 33:18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Então, que tem confiança. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então eles estão em todo lugar. Isso significa o quê? Que Deus é onipresente, onisciente, Ele vê tudo, todas as necessidades. Então a provisão não é apenas imaginar que, será que Deus vai me dar? Peraí, Ele vê o que você precisa. Deus sustentou Israel com maná. Em Josué 5, 11 e 12 nós vemos assim: e ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois de comerem do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Então eles celebram a Páscoa, que seria hoje a nossa ceia. Então depois da ceia, vocês imaginam, veja a importância da ceia para Israel também. No dia seguinte, do banquete da primeira colheita de Israel na terra prometida, Deus cessou o maná. Ele não estava mais derramando o maná do céu. Foram 40 anos, 6 vezes por semana, de domingo a sexta, Deus não deixou faltar o pão sobre a mesa dos hebreus. E Jesus ensina, o versículo, são versículos grandes, mas ele traduz tudo isso para mostrar que nós precisamos ter confiança na provisão de Deus. Ele disse assim, estou lendo na Bíblia Viva: portanto o meu conselho é, não fiquem preocupados a respeito de coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, porque vocês já têm a vida e o corpo, e eles são muito mais importantes do que o comer ou o que vestir. Olhem os passarinhos, eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, colher ou guardar comida, pois o Pai Celeste
de vocês os alimenta. E para Deus vocês valem mais do que os passarinhos. Afinal de contas, o filho dele veio aqui não por causa de passarinhos. Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento da vida de vocês? Quer dizer, será que esse monte de problema que você tem, você consegue acrescentar um minuto de vida? Não, se chegou a hora, vai embora. E por que ficar preocupados com roupa? Olha os lírios do campo, eles não se preocupam com isso. Até o rei Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem como qualquer deles. E se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecerá, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês? Vocês têm uma fé muito fraca, homens de pequena fé, diz a nossa tradução. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade da comida e roupas suficientes. Não sejam como os pagãos, pois eles se orgulham dessas coisas todas e estão muitíssimos interessados nelas. Mas o Pai Celeste, que vocês têm, já sabe muito bem que vocês precisam delas. A nossa tradução coloca no versículo 33. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não inverta a ordem. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Versículo 34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia da manhã. Deus cuidará do dia da manhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. Agora Ele está falando comigo. O dia de amanhã, literalmente. Ele diz, não se preocupa, Deus cuidará do dia de amanhã para você. Você não está lá, Ele está. Não tem amanhã para Deus. Não tem ontem para Deus. Não tem hoje. Deus vê todas as coisas estão patentes. Não é isso que está escrito em Hebreus? Hebreus 4, eu expliquei isso para vocês. Todas as coisas estão patentes, não tem passado e futuro para Ele. Olha, o amanhã não. Simplesmente Deus não está sujeito ao tempo. Se você não tiver confiança em Deus, não vai viver com contentamento. E sem contentamento você não tem certeza da direção de Deus. E não vai ter fé para a provisão de Deus. O Senhor alimentou Elias. 1 Reis 17,6. Lemos lá um texto muito interessante. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Carne era comida de reis. Você vai dizer, pastor, hoje em dia também está, atualmente está. Portanto, comer carne 2 vezes ao dia era uma provisão de luxo. Agora, se você também tem curiosidade, como eu tenho, por que foi escolhido o corvo, não a águia? Claro, a gente pode pegar coisas naturais da águia assim. Elas são aves inteligentes, dizem que se compara a inteligência dos corvos aos dos chimpanzés e dos golfinhos, e eles se adaptam em qualquer habitat, na floresta, no deserto, nas montanhas privadas. Os corvos não têm problema disso, eles não têm osso. Eles imitam a voz humana de lobos e de raposa, inclusive muitas vezes para arrumar armadilhas, eles imitam outras aves. Eles produzem suas próprias ferramentas de trabalho, como os humanos e os macacos. Mas não foi por causa disso que Deus os escolheu. Os povos antigos acreditavam que os corvos eram mensageiros dos deuses. Por exemplo, na mitologia eslava, lá escandinava, Odin tinha 2 corvos que passeavam pela terra e depois iam lá dar informação para ele. Deus mostra nesse milagre que os corvos são mensageiros e muito mais do único Deus verdadeiro. E não iam lá para fofocar, não. O que eles iam lá? Eles iam levar, gente, carne e pão. Foram providenciados por Deus porque é um milagre, uma provisão milagrosa. Ora, por que Elias tinha esse privilégio? Porque era um homem que ele soube viver em confiança em Deus, ele vivia com contentamento com Deus, ele tinha certeza da direção de Deus e da provisão, ele sabia que Deus não ia desampará-lo. É essa confiança que fez com que as coisas acontecessem na vida dele. Aliás, a vida de Elias é um milagre. Olha como ele saiu da terra. Saiu como? Ele foi arrebatado vivo. Elias, o que ele tinha? Tiago fala que ele era um homem igual a nós. A diferença é que ele confiava tanto no Senhor que ele não conseguia duvidar. Ele sabia quem era o Deus em que ele tinha crido. A dificuldade que os cristãos de hoje têm é que os cristãos hoje são ensinados a serem religiosos. E essa religião transformou-os numa espécie de robôs que não confiam em Deus. É por isso que hoje abandonam as coisas do Senhor por pouca coisa. Essa pandemia, como eu comecei dizendo no início da pregação, essa pandemia, ela matou a fé de muita gente. Tem muitas pessoas hoje que estão com sérios problemas espirituais. Por quê? Porque não tem uma convicção, não tem confiança na provisão de Deus. Viver na dependência de Deus só é possível se você aprender a pôr em prática esses 4 fundamentos. Ter confiança em Deus, fé no Senhor Jesus, viver com contentamento, chega de reclamação. Viva na certeza da direção de Deus. Ele está dando hoje a direção. Viva na certeza da provisão de Deus. Ele está dando hoje a direção. Esse texto do Apocalipse, Israel vai ter que aprender na prova. É na dura, é na dureza. Salmo 37, 25, Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. O justo não. Ora,
Nós esquecemos, é que o cristão de hoje, o evangélico, o cristão em geral aí, ele se tornou tão mundano que ele não sabe diferenciar as coisas. Ele faz praticamente tudo que o ímpio faz. Mente, adultera, mas faz tudo que é coisa errada. Então hoje ele tem dúvidas. Então vive o quê? Atrás da profetada. Abandonou a palavra de Deus. Qual é a diferença do profeta Elias e de todos esses servos que a gente vai mostrando? É aprender a confiar na provisão de Deus. Lembre-se, o professor fala na hora da aula, ele explica direitinho a lição, mas na hora da prova, o professor se cala. Deus está explicando na aula de hoje, aprendemos a confiar na provisão dele. Pregação do discipulado, hoje é a pregação. Mas na hora da prova, o Senhor se cala. Você não prestou bem atenção na aula, não tem problema. Você vai reclamar, esbravejar, se revoltar, ele vai ensinar de novo, a lição ele repete. Ele é um bom professor, ele é paciente, ele vai te explicar de novo. Jesus não falou isso para Pedro? Quando te converteres, apacenta as ovelhas. Quando te converteres, Deus vai tratar de novo com ele. Na grande tribulação, a única forma de não ceder à tentação de aceitar a marca da besta será viver na total dependência de Deus. Serão anos em que a pessoa, sem a marca da besta, não poderá comprar, ir ao médico, trabalhar, viver sem ameaça de ser assassinada, alimentar seus filhos, terá que viver na dependência de Deus. Hoje, nesse tempo de pandemia do coronavírus, com tanta gente morrendo, nós já podemos ver que muitas pessoas não só não vivem na dependência de Deus, mas não têm tempo para Deus. Elas estão tendo isso. O diabo está sendo astuto porque ele roubou o tempo de Deus. Imagina o seguinte, você tinha todo domingo, pelo menos isso, fazia mais nada, mas no domingo você tinha um tempo com a congregação, estar em oração juntos, fazendo lá o 2 ou 3. Gente, hoje não tem esse tempo. O que está sendo feito nesse horário, meu Deus? Era o único tempo que tinha. O diabo fez você tirar esse tempo. Era a única coisa que você fazia. Nem isso faz mais. Viver em casa dentro de uma bolha e sozinhos e acreditando que estão fazendo a vontade de Deus. A gente vê aí um monte de pregação e vídeos sem buscar obedecer a direção de Deus através da sua palavra. Porque está todo mundo procurando pregadores e pregações que pregam o que eles querem ouvir. E é por isso que estão aí. A cada dia surge uma nova igreja, fruto de rebelião, desobediência. Homens e mulheres pregando o evangelho e distorcendo a palavra de Deus. Estão aí e nós precisamos entender, veja bem, a provisão de Deus, ela é disponível para todas as pessoas. Então, você pode se incluir, mas você tem que confiar. Quando o governo lançou aí o auxílio, todo mundo correu para receber, nem todo mundo recebeu, não tiveram problema, mas as pessoas buscaram. Era uma provisão, quem recebeu ajudou. Claro que muitas pessoas que não precisavam conseguiam, infelizmente aqui no Brasil é assim mesmo. Enquanto nos países europeus o governo ia dar, o povo disse, não, nós não precisamos. Nós sabíamos, não, a gente não precisa. Aqui o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E por isso que o brasileiro faz coisa errada e tem certeza que vai para o céu. Tem muita surpresa que não é bom ter, né? Não muda de vida e acha que o céu é lugar para todo mundo, para gente boa. Não, o céu não é lugar de gente boa. O céu é lugar de gente justa, justificados em Jesus Cristo. Paulo diz que se, ele fala lá em 2 Coríntios, um texto que eu gosto muito de citar, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, este é o desafio, você precisa aprender urgentemente a viver na total dependência de Deus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora pela vida de cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada um, Senhor, que está recebendo esta oração. Que o Senhor esteja redespertando esses fundamentos no coração e na mente dela. Ó Senhor, que possa viver com confiança, com contentamento, tendo certeza da sua direção e certeza da sua provisão. O Senhor jamais vai abandonar aquele que confia em Ti, Senhor. O Senhor fez coisas maravilhosas e ainda faz na vida de todos aqueles que confiam em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.